capítulo de número 12, versículo de número 9. Nós aprendemos isso aí na semana passada, mas eu vou reler aqui um pouquinho, só para a gente não se perder. Há o mesmo Espírito da grande fé. Aprendemos o dom da fé, não aprendemos? Tremendo. A outro, o único Espírito concede o dom de quê? De cura. Dom de curar, falamos disso domingo passado. Agora olha o versículo 10. Versículo 10. Ele dá poder de realizar o quê? Isso é um dom. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O Espírito concede à pessoa o poder de realizar milagres. É o dom de operação de milagres. É o dom de operação de maravilhas. Bispo Paulo, explica para mim sobre esse dom. Esse dom transforma o mundo natural. Esse dom é extraordinário. Todos os dons são maravilhosos. Mas este dom de operação de milagres, de operação de maravilhas, ele muda a ordem natural das coisas. Ele transforma a ordem natural. Ele mexe com o ecossistema, ele mexe com o universo. Esse dom de operação de milagres, ele faz aquilo que é impossível, naturalmente falando, se tornar possível. Eu vou dar exemplos bíblicos para você e você vai compreender. É tremendo. Esse dom é raríssimo. Ele é raríssimo. Quase ninguém recebe esse dom da parte de Deus. Quase ninguém. E por que quase ninguém recebe? Porque Deus olha para nós e Deus não vê condições em nos conceder este dom. Este dom, ele chama a atenção de todos à volta. Esse dom faz com que a pessoa seja vista pelos outros como um próprio Deus. Esse dom faz as pessoas se curvarem, entre aspas, diante daquele que o possui. O dom de operação de milagres não depende do outro lado. E o dom de operação de milagres, de operação de maravilhas, ele mexe com o universo. Eu quero que vocês entendam assim, o dom de curar, ele é específico. Se Deus concede a mim o dom de curar, eu vou ministrar sobre um ser humano. O dom de operação de maravilhas, Deus me concede o poder de mexer com o universo, com a natureza. Deus me concede o poder de mexer com o ecossistema. A ordem natural das coisas é mudada. Olha que forte isso. Vai lá em Êxodo. Abre a sua Bíblia em Êxodo. Olha isso aqui para você entender. Êxodo. Estou abrindo a minha aqui também. Êxodo capítulo 14. Olha isso aqui. Você vai entender o que é o dom de operação de maravilhas. O dom de operação de milagres. Êxodo capítulo 14, versículo de número 21. Êxodo capítulo 14, versículo de número 21. Olha o que diz o texto sagrado, presta atenção. Então, Moisés fez o quê? Estendeu a mão sobre aonde? Sobre o mar. Quem já foi na praia aqui? O mar é grande? Você já estendeu a mão assim na direção do mar? Ainda que de brincadeira assim, brincando, que aconteceu o quê? Nada, ao tamanho do mar.
Quanto tempo você acha que o mar está ali naquele lugar? Hã? Milhões de anos. O mar está ali há milhões de anos. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, com um forte vento leste, o que aconteceu? O Senhor abriu o caminho no meio das águas. Presta atenção. Imagina que eu sou o Moisés do lado de cá. Imagina que não tem esse corredor aqui, ó, não tem, tá cheio de cadeira, ó. E eu estendo a mão aqui, e aqui é o mar, essas cadeiras são águas. Eu estendo a mão aqui, e as águas se dividem em dois lados, formando esse caminho no meio do mar. Naturalmente falando, isso é possível acontecer? Não. O dom de operação de maravilhas é isso. Ele mexe com o universo. Ele transforma o natural. Ele modifica as coisas. Ele faz o impossível se tornar possível. O impossível se tornar possível. Quando Moisés estendeu a mão, aí veio o vento e abriu. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em quê? Terra seca. Quanto tempo que aquelas águas estavam ali? Milhões de anos. Eu te pergunto, como que em uma noite já é impossível as águas se dividirem em duas partes? Ainda que isso acontecesse assim, naturalmente falando, mas não acontece, é impossível, mas ainda que acontecesse, como que em uma noite, uma terra que estava molhada há milhões de anos, só Deus sabe a profundidade da lama ali, do barro, secar a ponto do povo passar a pés enxutos, como se fosse uma terra do deserto, uma terra do sertão. O caminho secou, como se nunca tivesse tido água naquele lugar. E é impossível. Então eu quero que você entenda aqui comigo, ó. Moisés olha para o mar, aquele aguaceiro. Moisés estende a mão, cheio do dom de operação de quê? De maravilhas. Vem um vento naquela direção e sopra e rasga o mar. Coloca para mim no versículo 22. Olha o 22. Versículo 22. E rasga o mar. As águas se dividem em duas partes. A Bíblia diz aqui que ela vai se transformar em duas paredes de água. Eu já vi parede de tudo. Parede de metal, parede de gesso, parede de madeira, parede de tijolo, parede de drywall. Mas parede de água só Deus pode fazer. Olha o que diz o versículo 22. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Imagina você passando em uma parede de água do lado. E do lado de cá outra parede de água. Mas bispo Paulo, como que isso aconteceu? Como que isso é possível? Um ser humano tem capacidade de promover algo assim? Tem. Se ele recebeu o dom chamado dom de operação de maravilhas. Esse termozinho operação de maravilhas, operação de milagres, ele tem a sua origem na língua grega. Você sabe que a Bíblia no Novo Testamento foi escrito em grego, correto?
o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, correto? Quando você vai ler a Bíblia em grego, nesse termozinho aí, nesse pedacinho de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, essas duas palavrinhas, operação de maravilhas, está escrito assim, ó, eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas está escrito assim, energemata dunameon. Energemata dunameon. Da palavra energemata, você tem aqui várias derivações, energia, poder, vem tudo dessa energemata. Então, energia, poder. Dunameon. Dunameon vem as palavras explosão, dinamite, vem tudo de dunameon. Então, se eu pego ao pé da letra para traduzir, operação de maravilhas, eu consigo traduzir da seguinte forma: explosão de poder. Esse dom, operação de maravilhas, é uma explosão de energia. É algo concedido pelo Espírito que faz transformar o universo, faz mudar a ordem natural das coisas. Aí tem gente que fala assim, é isso que eu preciso. Já pensou eu com um dom desse? É exatamente por isso que Deus não concede a quase ninguém. Por que, Bispo Paulo? Para receber esse dom, a pessoa tem que ser extremamente humilde. E não confunda humildade com pobreza nem com miséria. Não confunda. Josué recebeu esse dom, Elias recebeu esse dom, Eliseu recebeu esse dom, Moisés recebeu esse dom. Por que tem que ser extremamente humilde? Porque senão a pessoa vai querer a glória para ela. E este dom, como os demais, mas principalmente esse, é para que Deus seja glorificado. Você já pensou, eu tivesse o poder de estender a mão para o céu e falar assim, vai descer fogo ali agora, naquele lugar, e descesse mesmo? Como é que você acha que eu ia me sentir? Como que você iria se sentir? É aí que está o detalhe. Deus olha para dentro de nós e vê que tem muita vaidade em nós, tem muito orgulho em nós, e esse dom Deus não vai conceder aonde existir vaidade, aonde existir orgulho, não vai conceder. Você entendeu que esse dom transforma o natural, modifica a ordem natural das coisas? Faz o impossível se tornar possível. Imagina se eu estiver cheio de orgulho, de vaidade, o que eu vou me tornar se Deus me concedesse um dom como esse? Imagina o que o ser humano vaidoso e orgulhoso se tornaria. Então Deus não concede. Deus não concede. Você quer que eu te mostre algo fortíssimo aqui? Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 2. Você sabe qual foi a pessoa mais humilde que essa terra já teve? Quem sabe? Quem foi a pessoa mais humilde que já andou por essa terra? Jesus. Jesus foi o mais humilde. Como eu disse, não confunda humildade com pobreza, com miséria. Humildade
significa estar livre de vaidade, livre de orgulho, livre de prepotência. Quanto mais cheio de vaidade você estiver, menos humilde você vai ser. Quanto mais cheio de prepotência você estiver, de orgulho, menos humilde você vai ser. E quanto menos humilde você for, menos Deus vai olhar para você para conceder um dom extraordinário como esse de operação de maravilhas. Porque Deus sabe que você vai querer a glória para você. Deus sabe que você vai querer aparecer. Você já leu os 4 evangelhos, as histórias de Jesus, os milagres que ele operava? Sempre que ele operava um grande milagre, sempre que ele operava uma maravilha, o que ele fazia? Sumia. Leia. Sempre que ele operava uma maravilha, ele sumia. Por que ele sumia? Porque o povo queria fazer dele o rei. Não, ele é o rei. Vamos coroar ele rei. Em outras palavras, vamos dar a glória para ele. Mas a glória pertencia a quem? A Deus. Mas Jesus não era Deus? Era. Mas ele veio a essa terra como homem, para carregar todos os nossos pecados e maldições. Então ele não julgou ser igual a Deus. Tudo que acontecia, que ele operava, a glória era para quem? Para Deus. Ele estava ensinando para mim e para você que se nós aprendermos a ter humildade de verdade, a deixar o orgulho, a deixar a arrogância, a vaidade, a prepotência, e ter essa disposição, essa predisposição de dar toda a glória para Deus, então o Senhor vai confiar a nós esse dom maravilhoso. Mas caso contrário, esqueça. Por isso que eu disse que é raríssimo. É raríssimo. Hoje de manhã uma pessoa disse aqui, podemos dizer que uma pessoa a cada 100 recebe esse dom? Aí o irmão gritou lá embaixo, lá atrás, só se for uma a cada 100 milhões. Porque para encontrar alguém livre de vaidade hoje, para encontrar alguém livre de orgulho hoje, olha o que diz o texto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Versículo 5. Olha o que diz. Tenham a mesma atitude demonstrada por quem? Por Cristo Jesus. Vamos ver que atitude foi? Olha que maravilha. Embora sendo Deus, ele era Deus. Era ou não era Deus? Mas ali ele era Deus, homem, correto? Embora sendo Deus, não considerou ser igual a quem? A Deus. Não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Meu Deus do céu. Mesmo sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Não. Versículo 7. Em vez disso, o que Jesus fez? O que ele fez? Como assim esvaziou a si mesmo? Porque você consegue esvaziar o bolso, porque o bolso é da calça, correto? Então você enfia a mão no bolso da calça, tira o que está dentro e joga para fora. Mas o que é esvaziar a si mesmo? A si mesmo é jogar para fora o quê? Jogar para fora de você o quê? O seu eu. O que mais? Sua vontade. O que mais? Você sabe o que é que nos leva a ter vaidade? O que leva uma pessoa a ter vaidade? A vontade dela. O que é vaidade? É você querer algo. Depende. Querer um carro. Ele disse, é querer um carro. Depende.
Para que você quer um carro? Eu quero um carro para andar. Então serve um Fiat 147. Entenderam o que é vaidade? Entendeu o que é a vaidade? Esse é o nosso inimigo. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Guarda o que eu vou dizer. Guarda o que eu vou dizer. Nós aprendemos a vida inteira que devemos lutar contra o diabo, sendo que o nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Não estou dizendo que você não tenha que batalhar contra o diabo. Você tem que guerrear contra ele, sim. Mas ele não é o seu maior inimigo. Eu não estou dizendo que você não pode ter um carro bom. O que eu estou querendo mostrar para você dentro da pergunta que ele fez é o tamanho da nossa vaidade. Porque é exatamente isso que vai impedir de Deus conceder um poder maravilhoso como esse a mim. Imagina, se a minha vaidade, estou dando um exemplo, se a minha vaidade for ter um super carro, ou uma super casa, ou sei lá, imagina se Deus me concedesse um poder como esse. Não, minha vaidade agora é ter um castelo. Montes de pedra se transformam em um castelo soberano que eu vou reinar aí. O dom de operação de maravilhas transforma o universo. Jesus não pegou 5 pães e 2 peixes num cesto? E com certeza aqueles peixes já estavam assados ou pré-cozidos, porque a Bíblia não fala que depois que Jesus abaixou o cesto, eles foram assar. Eles já foram comer. Então os peixes já estavam cozidos, assados, já estavam prontos. Os pães também. Ele levanta 5 pães e 2 peixes num cesto, e quando ele abaixa o cesto, o que aconteceu no cesto? Estava lotado. E quando os discípulos pegavam para entregar para o povo, o que ia acontecendo ali dentro? Ia aparecendo mais. Isso é o dom de operação de quê? De maravilhas. Faz o impossível se tornar possível, muda a ordem natural das coisas. Estava pronto ali dentro, limpo, já pronto para comer. Está entendendo o que é o dom de operação de maravilhas? Mas como que Deus vai conceder para mim um dom desse, se ele encontrar vaidade e orgulho aqui dentro? Eu vou querer legislar em causa própria. Eu vou querer usar o dom em benefício próprio. Eu vou querer aparecer através daquilo. Eu vou querer honras. Eu vou querer glórias para mim. Eu vou querer para mim. Jesus sendo Deus, não viu como uma boa coisa querer ser igual a Deus. E a gente que não é nada, quer ser Deus. Um pouquinho de dinheiro no bolso já levanta o queixo e já... Imagina se tivesse o dom de operação de maravilhas. Pisava nem no chão? Nós precisamos olhar para dentro de nós. Hoje Deus está nos ensinando muito aqui. Não apenas sobre um dom, mas o que nos impede de receber os dons. O que nos impede de receber a grandeza de Deus em nossa vida. Continua comigo, olha lá. Em vez disso, o que Jesus fez? Esvaziou a si mesmo. Ele jogou para fora a vaidade, o orgulho, a prepotência, o eu, e assumiu a posição de quê? O que está escrito aí? Assumiu a posição de quê? Por que a Bíblia diz que ele assumiu uma posição de escravo? O que um escravo quer? Nada, ele não tem direito de querer nada, ele é escravo.
É escravo. Ele vai querer o quê? Nada. Ele assumiu a posição de escravo. O entendimento do escravo é: eu não quero nada. Eu não, mas não adianta, eu sou escravo, para quê? Para que eu quero um carro se eu sou escravo? Dando um exemplo aqui, se eu fosse um escravo dos... Para quê? Não vou poder andar? Para que eu quero uma casa? Eu sou escravo? Para que eu não quero? Para mim, nada vai fazer diferença nenhuma. Não é que você não possa ter as coisas. O que Deus quer te ensinar nessa noite é que nada pode fazer diferença nenhuma para você. Você ter um 147, para você tem que ser a mesma coisa de você ter uma Ferrari. Não fazer diferença nenhuma dentro de você. Nenhuma. Nenhuma. Você tem um 147. Você chega na igreja, você começa a ser abençoado e compra uma Ferrari. Compra uma Ferrari. Foi abençoado. E você não abençoa ninguém. Não abençoa a igreja, não abençoa ninguém. Você chegou com 147. Chegou com 147. Cresceu, Cresceu. Comprou uma Ferrari. deu as costas para todo mundo. Esse é o seu ego. Às vezes você chega dentro da igreja, como eu já vi vários mendigos entrando dentro da igreja. Então quer dizer que a Ferrari mudou ele. Entendeu o que nós estamos aprendendo aqui? Não é que você não pode ter a Ferrari. O que aquilo não pode é fazer diferença em você. Porque se faz diferença, mostra o tamanho da sua vaidade, da sua prepotência. Mostra isso. Está entendendo? Não pode. Porque se você tem, presta atenção aqui, ó, é bom a gente usar esse exemplo que é fácil todo mundo entender. Se você tem uma Ferrari e para você é como se você tivesse um 147, então quer dizer que você pode ter um avião. Que para você vai continuar sendo como se fosse um 147. E Deus vai continuar abençoando. Aí ele disse, Deus vai continuar abençoando. E por que Deus vai continuar abençoando? Porque Deus olha para aquela criatura e não enxerga dentro dela o quê? Orgulho e vaidade. Entendeu como receber esse dom aqui de operação de maravilhas? É Deus olhar para dentro de você e não enxergar orgulho e vaidade. Porque se ele enxergar, ele não vai te conceder, porque ele sabe que você vai pegar a glória para você. Continua comigo. Então ele assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, o que aconteceu no versículo 8? Humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de quê? A Bíblia faz questão de dizer que foi morte de cruz, sabe por quê? Porque morte de cruz era só para os piores bandidos que existiam na época. E Jesus foi fiel, obediente até a morte de cruz. Não reclamou de nada. Ele nem disse assim, olha, não, mas eu não posso morrer de morte de cruz não, porque isso aí é só para os bandidos mais terríveis. Porque se ele dissesse isso, o que ele ia estar mostrando? Orgulho. Tipo, eu não posso morrer igual um sujeito desse aí, não. Eu não fiz nada de... Não. Como é que vai ficar a minha reputação? Como é que vai ficar a minha história? O que vão pensar de mim? Ó, ele não disse nada.
O que ele estava ensinando para mim e para você? Que para ele não fazia diferença nenhuma se ele ia morrer daquele jeito ou de outro jeito. Não tinha orgulho ali dentro para dizer você não. Quando Deus te encontra vazio assim, Deus te enche. Mas não dá para encher aquilo que já está cheio. Se você estiver cheio, como é que Deus vai te encher? Não tem como, vai entornar. Não tem como você encher um copo que já está cheio. Só se você esvaziar ele primeiro. Muita gente quer que Deus conceda a ela esses dons maravilhosos. E Deus está esperando a pessoa se esvaziar para que Deus possa encher. Então Jesus fez tudo isso nos ensinando o que é ter humildade de verdade. Vai comigo em Lucas capítulo 7 para finalizar. Volta aí um pouquinho para finalizar. Eu disse que você não pode ter um bom carro. Eu disse que você não pode ter uma boa casa. Eu disse que você não pode ter uma vida materialmente falando muito bem sucedida. Eu não disse nada disso. A única coisa que eu disse, que eu estou aprendendo junto com você, eu estou aprendendo. Você acha que aqui dentro não tem vaidade que precisa sair, não? Você acha que aqui dentro não tem orgulho que precisa sair, não? Tem muito. O que você está ouvindo aqui hoje, eu estou ouvindo também. O que você está aprendendo aqui, eu estou aprendendo também. Deus está falando com você, mas também está falando comigo, que enquanto nós não estivermos vazios de tudo isso, esse dom maravilhoso de operação de milagres não nos será concedido nunca. Nós, não é você, é nós. Deus está ensinando para nós, para mim e para você. Agora, quem vai se esvaziar, não sei. É bonito, né? A gente falar assim, nossa, fulano, olha que bacana, Elias orou e o fogo desceu. Meu Deus do céu. Lembra que eu falei que o dom de operação de maravilhas, ele muda a ordem natural das coisas? O que você vê descendo do céu? Chuva, água. E quando Elias usou o dom de operação de maravilhas, ele fez descer o que do céu? Fogo. Ele inverteu, mudou a ordem natural. O normal é descer água. Ele fez descer o quê? Fogo. Muda a ordem natural do universo, das coisas. Bispo Paulo, que coisa tremenda. Mas olha, Bispo Paulo, eu conheço uma pessoa aí que tem esse dom, hein? Conhece? Que maravilha, que bom. Glória a Deus. Como é que eu sei se é de Deus ou não, Bispo Paulo? Quer saber se é de Deus ou não? Vou te ensinar fácil. Se estiver servindo para a promoção daquela pessoa, ele está sendo promovido através daquele dom. Se estiver sendo para a promoção do ministério, se o ministério está sendo promovido por causa daquele dom, aconteceu uma coisa extraordinária, aí eu apareci, fiquei famoso, eu fiquei famoso. Ou então o ministério ficou famoso, ou então aquela maravilha que aconteceu está acarretando uma fonte de lucro. Não foi Deus que concedeu aquele dom. Não foi Deus que concedeu aquele dom. Por que não, Bispo Paulo? Porque não é para a minha glória e não é para a glória de instituição nenhuma. A maravilha que acontece é para a glória de quem? De Deus. E Deus não quer arrecadar nada com as maravilhas que Ele faz. Nada. Então, se uma dessas três coisas, ou duas, ou as três, estiverem acontecendo através de uma maravilha que aconteceu, não vem de Deus a operação daquele milagre.
Biblicamente falando, eu te provo isso. Não vem de Deus. A operação de maravilha é para a glória de quem? De quem? De Deus. Toda vez que Jesus operava uma maravilha, o que ele fazia? Sumia. E por que eu apareço? Por que Jesus sumia e eu apareço? Então, se há vaidade e orgulho em mim, foi Deus que me concedeu o dom? Deus concede o dom aonde tem vaidade e orgulho? Não. Esse negócio da vaidade é tão terrível que o diabo só se tornou o capeta por causa da vaidade. A Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus. E ele queria colocar o trono dele no lugar mais alto. Cuidado com a vaidade. Por isso que esse dom de operação de maravilhas, para receber, não pode ter uma gota de vaidade. Para você tudo tem que ser qualquer coisa. A única coisa que para você tem que ser importante de verdade é a presença de Deus em sua vida e a salvação de sua alma. O resto, tanto faz como tanto fez. Quando você entender isso, Deus vai te dar tanta coisa que você não vai nem entender por quê. Mas para você vai continuar não fazendo diferença nenhuma. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 7, versículo 11. Para finalizar, e você já vai para casa. Eu gosto tanto de ficar aqui falando de Jesus com vocês, por isso nós vamos passar 2 dias juntos. Vai ser uma benção. Nossa! Se você não voltar convertido de lá, você não converte mais não. Esquece. Mas eu creio que vai todo mundo, quem já é convertido vai ficar mais convertido ainda. E quem não é convertido vai voltar convertido. E quem não for, não quiser voltar, a gente já afoga aí naquele lago lá, já deixa ele lá. Estou brincando, vamos lá. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim. E uma grande multidão fez o quê? O seguiu. Olha que forte isso aqui, olha que forte. Versículo 12. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Então Jesus estava entrando e tinha um enterro saindo. Você concorda comigo, se o enterro estava saindo para o sepultamento, já tinha tido velório, todos os recursos humanos, naturais, que podiam ser feitos por aquela pessoa, já tinham sido feitos, já tinham sido esgotados. Você concorda comigo que naturalmente falando, não existia mais nada que se pudesse fazer? Concorda comigo que você já estava indo sepultar? Versículo 13. Olha o 13. Quando o Senhor a viu, quando Jesus viu aquela mãe chorando, desesperada, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele, não chore. Então foi até onde? Até onde? O caixão. Engraçado, você vai falar, nunca vi a palavra caixão na Bíblia. É porque normalmente as Bíblias trazem aí a palavra esquife. Fala que Jesus tocou o esquife. Aí você olha e fala assim, o que é esquife? É uma palavra que não é comum no nosso vocabulário. Mas essa daí é aquela Bíblia que eu falei para vocês que tem uma tradução mais fácil de entender. Até chegaram aqui mais 5 para a gente, ó. Se você quiser adquirir. Então vamos lá. Olha lá como é que está escrito na revista atualizada. Lá. Chegando, tocou o esquife. Mas olha nessa versão aqui mais fácil de entender. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam.
e disse, o que Jesus disse? Jovem, eu lhe digo. O que Jesus disse para o jovem? Só que tem um detalhe, o jovem estava o quê? Morto. E morto escuta? E por que Jesus falou com o morto? Porque quando se tem o dom de operação de maravilhas, a pessoa passa a ter o poder de mudar a ordem natural das coisas. Ali, o corpo, a ordem natural, era apodrecer, era um estado de decomposição, a ordem natural. Mas quando se tem o dom, o poder da operação de maravilhas, a pessoa muda a ordem natural das coisas. Meu Deus do céu. Jovem, eu lhe digo, levante-se. Versículo 15. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Agora olha que forte o 16. Grande temor tomou conta da multidão, a multidão que fazia o quê? Fazia o quê? Louvava a quem? A Deus, dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Diga glória a Deus. Então toda a glória, toda a honra daquele acontecimento foi dado para quem? Para Deus. É isso que tem que estar dentro de nós, esse entendimento. Toda a honra e toda a glória são para Deus. E para mim nada. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Esse dom não é para muitos, esse dom é para poucos. Esse dom é só para quem consegue se esvaziar de si mesmo. E todo que consegue isso, Deus exalta ele sobre maneira, porque Deus sabe que nada daquilo que o Senhor, Deus, fizer por ele, vai mudar quem ele é. Vai mexer com o ego dele, nada. Ele conseguiu vencer o seu maior inimigo, ele mesmo. Quem entendeu a mensagem? Agora é a parte mais fácil, colocar em prática. Não é a mais fácil? Não é não? Realmente não. É a mais difícil. Vencer o orgulho e vencer a vaidade é mais difícil do que vencer o diabo. Mas eu quero que você leve essa palavra daqui hoje. E não se esqueça, quem está aparecendo? É o pastor? É o ministério? Aquilo virou fonte de lucro? Se uma dessas três coisas, ou as três coisas estiverem aparecendo, a fonte do dom que aquela pessoa possui não vem de Deus. Não provém de Deus.